Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças e a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Romanos capítulo 9, do verso 1 ao 5. Há duas experiências em minha vida que fazem de Romanos 9 um dos capítulos mais importantes no processo de formação da forma como penso e vejo todas as coisas e também da forma como fui levado ao ministério. A primeira delas aconteceu quando eu estava no seminário e virou-me a mente de cabeça para baixo. A outra aconteceu no outono de 1979 e me levou a servir nesta igreja. Eu acreditava no meu livre-arbítrio quando entrei no seminário, no sentido de que eu tinha o controle supremo sobre minhas decisões. Não aprendi isso na Bíblia. Absorvi essa ideia do ar, independente, autossuficiente, que se autoestima, se autoexalta, que respiramos todos os dias. A soberania de Deus significava que ele podia fazer qualquer coisa comigo, desde que eu o desse permissão para tal. Com esse tipo de mentalidade, me matriculei na classe sobre o livro de Filipenses com Daniel Fuller e na classe sobre doutrina da salvação com James Morgan. Em Filipenses fui confrontado com a intratável cláusula do capítulo 2, verso 13. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Isso faz de Deus a vontade por detrás de minha vontade, aquele que realiza por detrás do meu realizar. A pergunta não era se tenho ou não vontade própria. A pergunta era por que escolho o que escolho. E a resposta, não a única, porém a definitiva, é Deus. Na classe sobre salvação, lidamos logo de cara com as doutrinas de eleição incondicional e graça irresistível. Romanos 9 foi o texto-chave e aquele que mudou minha vida para sempre. Romanos 9, versos 11 e 12 diz: Todavia, antes que os gêmeos Jacó e Esaú nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Quando Paulo levanta a pergunta no verso 14, acaso Deus é injusto? Ele responde que não, e cita Moisés no verso 15. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E quando ele levanta a questão no verso 19, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Ele responde no verso 21. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Emoções afloram quando você sente que seu mundo autossuficiente começa a se desmoronar ao seu redor. Encontrei o Dr. Morgan no corredor um dia. Depois de alguns minutos de uma discussão acalorada a respeito do livre-arbítrio, segurei uma caneta bem na frente do rosto dele e deixei cair no chão. Então eu disse, meio que faltando com o respeito que como aluno eu deveria ter: eu a deixei cair no chão. De alguma forma aquilo era para se provar que foi minha escolha deixar a caneta cair. Isso não tinha sido controlado por nada, apenas por minha própria soberania. Mas graças à misericórdia e paciência de Deus, ao final do semestre, escrevi no meu livro de meditações para o exame final: Romanos 9 é como um tigre que sai por aí devorando defensores do livre-arbítrio como eu. Aquele foi o fim do meu caso de amor com a autonomia humana e a absoluta autodeterminação da minha vontade. Minha visão de mundo simplesmente não podia mais se levantar contra as Escrituras, especialmente Romanos 9. Foi o começo de uma paixão para a vida inteira, em ver e experimentar a supremacia de Deus em absolutamente todas as coisas. Então, 10 anos mais tarde, veio o outono de 1979. Eu tinha tirado uma licença do meu cargo de professor na Faculdade Bethel. Meu único propósito para essa licença era para estudar Romanos 9 e escrever um livro que definiria em minha própria mente o significado desses versos.
Depois de 6 anos lecionando e me deparando com alunos prontos a disputar, por uma razão ou por outra, minha interpretação desse capítulo, decidi que precisava dedicar 8 meses para isso. O resultado da minha licença foi o livro, A Justificação de Deus. Tentei responder a cada objeção em relação à interpretação bíblica da soberania absoluta de Deus em Romanos 9. Mas o resultado final daquela licença foi completamente inesperado, ao menos por mim. Meu propósito era de analisar a palavra de Deus tão de perto e interpretá-la com tanto cuidado que eu poderia escrever um livro que seria convincente e duraria o teste do tempo. O que eu não esperava era que 6 meses dentro dessa análise de Romanos 9, o próprio Deus falaria comigo tão poderosamente que eu renunciaria meu cargo na Faculdade Bethel e me poria à disposição da Conferência Batista de Minnesota se caso houvesse uma igreja que me aceitasse como pastor. Em suma, tudo aconteceu assim. Eu tinha 34 anos de idade, pai de 2 filhos e um terceiro a caminho. À medida que fui estudando Romanos 9, dia após dia, comecei a ver um Deus tão majestoso, e tão livre, e tão absolutamente soberano, que minha análise resultou em adoração. E o Senhor me disse: não serei apenas analisado, mas serei adorado. Não serei apenas estudado, serei proclamado. Minha soberania não é simplesmente para ser escrutinizada, mas sim para ser um sinal do que há por vir. Ela não é para ser usada para espalhar controvérsias. Ela é o evangelho para os pecadores, cuja única esperança é o triunfo soberano da graça de Deus sobre a vontade rebelde deles. Foi quando a Igreja Batista de Belém entrou em contato comigo no fim de 1979. Não hesito em dizer que por causa de Romanos 9 deixei de ser professor de seminário para ser pastor. O Deus de Romanos 9 tem sido a fundação sólida de tudo que tenho dito e feito nos últimos 22 anos. Sinto-me assim como Jonathan Edwards sentia a respeito da verdade da soberania absoluta de Deus sobre minha vontade, sobre essa igreja, sobre as nações, mesmo não tendo a capacidade dele de ver e experimentar a verdade de Deus. Lerei a seguinte história, porque ela deve ser a história de muitos nessa igreja, e talvez ainda seja, eu oro, a história de muitos outros. Desde minha infância, minha mente era cheia de objeções contra a doutrina da soberania de Deus, que escolhe quem teria vida eterna e rejeita quem ele bem quisesse, deixando-os perecer eternamente e para sempre atormentados no inferno. Isso para mim parecia uma doutrina horrível. Mas me lembro muito bem do tempo quando comecei a me sentir convencido e totalmente satisfeito com essa soberania de Deus e sua justiça em assim se desfazer ou lidar eternamente com o homem de acordo com sua vontade soberana. Mas nunca pude determinar como ou por quais meios eu fui assim convencido. Nem sequer podia imaginar então, nem muito tempo depois, que houve uma influência extraordinária do Espírito de Deus em mim, que me permitiu ver mais além e minha razão compreendeu a justiça e quão razoável isso era. Então minha mente descansou nisso, pondo um ponto final em todas minhas objeções e picuinhas. Houve também uma maravilhosa alteração em minha mente a respeito da doutrina da soberania de Deus, desde aquele dia até hoje, que quase nunca tenho encontrado algo que se levante como uma objeção contra ela em Deus mostrando misericórdia a quem Ele quer mostrar misericórdia e endurecendo aqueles que Ele quiser. A soberania absoluta e a justiça de Deus com respeito à salvação e à condenação é no que minha mente parece descansar, assim como algo que se possa ver com os meus próprios olhos. Pelo menos assim o é em ocasiões. A doutrina frequentemente tem se apresentado prazerosa, clara e doce. Soberania absoluta é o atributo de Deus que mais amo. Essa foi uma citação do livro Jonathan Edwards Selections, por Hill and Wang, 1962, páginas 58 e 59. Tudo isso parece ser uma ilusória introdução a Romanos 9, mas é somente o começo. Pode ter dado a impressão de que Romanos 9 é uma dissertação a respeito da soberania de Deus, mas não é. Romanos 9 é uma explicação por que a palavra de Deus não falhou, apesar do fato de que o povo escolhido de Deus, Israel como um todo, não ter se voltado para Cristo para serem salvos.
A soberania da graça de Deus é apresentada como a peça-chave da fidelidade de Deus, apesar do fracasso de Israel, e, por conseguinte, como o mais profundo alicerce para as preciosas promessas de Romanos 8. Porque se Deus não é fiel à sua palavra, não podemos contar com Romanos 8 também. Considere esse breve resumo. Verso 3 nos mostra que Israel, como um todo, é amaldiçoado e separado de Cristo. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. Apenas perceba agora que este é o grande dilema de Israel: amaldiçoado e separado de Cristo. Isso levanta um grande problema. O que dizer então da palavra de Deus, a palavra da promessa a Israel e da aliança? Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Jeremias capítulo 31, verso 33. Então Paulo responde a essa pergunta no versículo 6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Você pode ver o que estava em jogo aqui? Parece que a palavra de Deus tinha falhado, mas Paulo diz que não. Então ele dá uma explicação que o leva para dentro das doutrinas de eleição incondicional e soberania divina sobre a vontade humana. A explicação dele no verso 6, parte B, é: pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem todo descendente físico de Israel é Israel. Em outras palavras, a palavra de Deus não falhou, porque as promessas não foram feitas a todos da descendência étnica de Israel, de tal forma que garantiria a salvação de todo e qualquer indivíduo israelita. O verso 8 diz isso novamente. Não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Em outras palavras, nem todo descendente físico de Abraão é beneficiário das promessas da aliança. Então quem é? Aqui Paulo vai ao fundo da explicação. Ele diz que os beneficiários da promessa são os filhos da promessa. Mas perguntamos, quem são eles? Quais são as condições que eles têm que cumprir para serem filhos da promessa? Paulo responde essa pergunta no verso 11, com a ilustração de Jacó e Esaú, nos confrontando com a suprema soberania de Deus em escolher quem seria o beneficiário da promessa. Em se referindo a Jacó, quem se tornaria o herdeiro, e Esaú, quem não foi, Paulo diz: todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má. Aí está a incondicionalidade. E aqui a razão para tal: a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. Eis aqui a explicação mais profunda que as condições humanas, o propósito soberano de Deus. Não por obras, mas por aquele que chama. Perceba, ele não contrasta obras com fé, mas com aquele que chama. Nem sequer a fé está em questão aqui como uma condição. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Tudo isso levanta a questão a respeito da justiça de Deus. Paulo não está escondendo nada aqui. Ele está abrindo o jogo, trazendo tudo à luz. No verso 14 ele diz: e então que diremos? Acaso Deus é injusto? A resposta de Paulo é não. Depois de citar Moisés a respeito da liberdade de Deus em ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, verso 15, ele repete a respeito da absoluta incondicionalidade de ser escolhido por Deus para ser um filho da promessa. Verso 16, portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. O que nos leva então à questão no versículo 19. Então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Essas são as questões que nos confrontam neste capítulo. Todo Israel são filhos da promessa ou apenas alguns são? Se somente alguns são, o que faz de uma pessoa um filho da promessa e outra não? Se é, acima de tudo, a misericordiosa eleição incondicional, livre e soberana de Deus, então ele é injusto. Se ele, que é livre para ter misericórdia de quem ele quer e endurecer a quem ele quiser, verso 18, e se isso não depende do homem desejar ou efetuar, verso 16, então por que ele ainda acha culpa em nós? Então você pode ver que o assunto da eleição divina, da vontade humana, da justiça de Deus, da culpa do homem e da soberania de Deus estão todos contidos neste capítulo. Mas não estão aí só por estar. Eles estão aqui para explicar essa questão que não quer calar.
Como pode o povo eleito de Deus, Israel, ser amaldiçoado e separado de Cristo se a palavra de Deus é confiável? Como pode o versículo 6, na parte A, ser verdadeiro? Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Essa é a questão desse capítulo. E isso é absolutamente crucial para nós à medida que nos aproximamos da mesa do Senhor. As promessas de Romanos 8 prevalecerão. As promessas compradas pelo sangue que nós, gentios e judeus, confiamos nossas vidas, irão prevalecer. Deus irá honrar seus compromissos, selados com o sangue de seu Filho. Ele irá fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Os predestinados serão chamados, e os chamados serão justificados, e os justificados serão glorificados. Ele nos dará todas as coisas juntamente com Ele. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo. Será que hoje realmente não há nenhuma condenação? E assim será amanhã e depois também? Romanos 9 vem depois de Romanos 8 exatamente por essa razão crucial. Nos mostrar que a palavra da aliança de Deus com Israel não falhou. Porque ela está fundamentada na soberania de Deus e em sua eleição misericordiosa. Portanto, as promessas para o verdadeiro Israel e as promessas de Romanos 8 prevalecerão. Esse é o Evangelho, as boas novas de Romanos 9. As promessas compradas pelo sangue de Cristo serão realizadas pelo poder soberano de Deus.